um privilégio que eu tenho estar ao seu lado neste momento tão importante na história da igreja que nós servimos nesta geração, a nossa querida Comunidade da Graça. Esta Comunidade da Graça que tem sido um instrumento abençoador, não só na nação brasileira, mas fora da nação brasileira. Mais de centenas e centenas de comunidades. Hoje somos talvez mais de 400 comunidades no Brasil todo e fora do Brasil. Crescendo, multiplicando. Esta igreja que tem uma visão. A igreja família, que vive o amor de Cristo para alcançar o próximo e vê-lo transformado em discípulo de Jesus. Esta é a nossa declaração da visão, que fala sobre os 4 pontos básicos, fundamentais, os 4 alicerces, as 4 colunas da nossa comunidade. A igreja como a família de Deus neste mundo, que nos seus relacionamentos de amor alcança o próximo, através do evangelismo, do serviço, do cuidado, e então, depois de alcançá-lo, o traz para serem transformados em homens e mulheres parecidos com Jesus. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio para o qual você foi chamado, você foi convocado. E eu estava exatamente hoje pensando sobre esta questão. Como líder, quem é você? Quem somos nós? Quais os desafios que há no nosso coração? Qual a convicção que temos do chamado? Qual a certeza que temos de que estamos no projeto correto, que estamos trabalhando na proporção certa? Como líderes, em primeiro lugar, temos a convicção do chamado de Deus sobre a nossa vida? Porque alguns apenas são bons frequentadores, são bons amigos, são aqueles que têm uma simpatia enorme pelo ministério, são simpáticos ao ministério, ao trabalho, aos projetos, à visão, mas não tem envolvimento nenhum. E eu estava pensando exatamente na experiência de um dos homens na Escritura de extrema nobreza. Um homem que foi destacado e chamado para o exercício de um ministério fantástico nos anos da sua existência, ao longo da sua geração. Ele se chamava Davi. E o Salmo de número 78, a partir do verso de número 70, faz uma declaração que eu quero compartilhar com você nesta hora. Também, diz a Escritura, escolheu Deus a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e das suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele, verso 72, os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas, com mãos sábias. Então deixa eu pensar uma coisa com você nesta hora. A convicção do chamado de Deus é fundamental para a sua vida. Se você é apenas um mero membro de um grupo religioso, não dá para exigir nada de você a não ser frequência para as reuniões a fim de cumprir com a sua tarefa meramente intelectual, de adquirir conhecimento, ou então de apaziguar a sua consciência, né, participando de algumas reuniões, para lhe ajudar, né, a, enfim, ser consolado nas suas misérias e fraquezas, que sempre é uma desculpa para não fazer nada. Então, convicção do chamado, isso é fundamental. Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esta é a declaração contida no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Diz o Senhor, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. É sempre assim, é Deus escolhendo, parte sempre da vontade soberana de Deus. Sempre vem dele, sempre a escolha é dele, sempre é ele que inicia todo o processo na nossa vida de nos abençoar e nos fortalecer, de cuidar bem, de nos amar
e de capacitar-nos para a obra do seu ministério. Sempre vem dele. É do alto, é do Pai das luzes, que vem toda a sorte de bênçãos espirituais. É ele que já, na pessoa do seu Filho Jesus, consignou toda a sorte de dádivas para o meu e para o seu coração. Então, aqui o escritor sagrado dizia que Deus escolheu Davi. Mais uma vez aqui, a escolha parte de Deus. Escolheu Davi para quê? Tirou da responsabilidade que ele tinha na sua vida profissional, tirou da sua profissão, do seu trabalho profissional, e o trouxe agora para uma responsabilidade que ele queria que ele desenvolvesse. Diz o texto que ele tirou do cuidado das ovelhas. Pediu para Davi e chamou-o, a fim de que ele cuidasse bem de um projeto que Deus tinha para ele. Ao invés de cuidar das suas ovelhas, e a experiência que ele havia adquirido ao longo da sua vida com aquelas ovelhas, da sua família, ele agora viria para ser pastor de Jacó, seu povo, diz a Escritura, e de Israel, sua herança. Ele veio agora para cuidar de pessoas, veio para amar e servir as pessoas, veio para cuidar de gente, veio para atender carências e necessidades das pessoas. Ele o chama para que ele cuide de pessoas. A experiência com o seu trabalho, com a sua vida profissional, fora excelente. Ele aprendera muitas coisas cuidando bem da sua atividade profissional. Mas agora, Deus o chama para uma responsabilidade maior. O chama para cuidar de pessoas. E sabe, nós fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, não é para sermos diretores de bons programas, para ser organizadores de maravilhosas e fantásticas organizações eclesiásticas. Não é isto. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Fomos chamados para lavar os pés das pessoas. Fomos chamados para nos relacionarmos com gente, com o ser humano. Porque Deus tem um projeto exatamente para alcançar e abençoar o ser humano. Por isso que a Escritura diz que as famílias da terra serão benditas a partir da minha e da sua família. E então, Deus o escolhe, tira da sua responsabilidade profissional e o desafia para cuidar de gente, de pessoas, do seu rebanho, do seu povo, e para ser pastor, para pastorear pessoas, cuidar de pessoas. Lembre-se que ser pastor não é fazer discurso, ser pastor não é fazer sermões fantásticos e maravilhosos. Isso qualquer um pode fazer, qualquer orador pode fazer. Ser pastor é sentar-se para cuidar de gente, é interessar-se por gente, sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, sentir as dores do pobre, do aflito, do necessitado, compadecer-se da viúva e do órfão. É isto, é envolver-se com pessoas, não dá para ser diferente, não dá para a gente ser gerente de igreja. Não é isto que ele nos chamou a fazer. Não fomos chamados para sermos gerentes de programa. Fomos chamados para cuidarmos de pessoas, para amarmos pessoas, para nos envolvermos com pessoas, para sentirmos o calor das pessoas e amarmos as pessoas, como Jesus nos ensinou. E então, diz o texto, e ele, Davi, em função do seu chamado, da sua vocação, da consciência da sua responsabilidade, ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos prudentes, com mãos sábias, com mãos precavidas. Duas características fundamentais do desenvolvimento do ministério de Davi. Ele apacenta o rebanho de Deus, primeiro com coração íntegro, caráter, ele tem caráter, ele tem vida com Deus, ele tem intimidade com Deus, ele ama Deus, sua palavra, ele é cheio do Espírito Santo, ele conhece as Escrituras. Segundo, ama seu cônjuge, ama apaixonadamente o seu cônjuge, dá a vida por ele ou por ela, ama seus filhos, cuida bem dos seus filhos e trabalha para que seus filhos sejam discípulos de Jesus. Ele é um excelente profissional,
cuida bem das ovelhas, cuida bem do rebanho do seu pai, de sua família, ou enfim, da sua atividade profissional. Cuida bem, é um profissional exemplar. E então, quarto, ele é capaz de desenvolver um ministério produtivo, um ministério eficaz. Ele é capaz de desenvolver o projeto para o qual Deus o chamou com mãos sábias, com mãos precavidas. Ele tem agora a sabedoria do alto para cumprir com esse projeto. Então, meu querido, eu quero deixar com você esse desafio da experiência de Davi. Salmo de número 78, verso 70 ao verso 72. Escolha divina, convocação do alto. Responsabilidade agora de cuidar do povo de Deus, de pessoas. E agora, o desenvolvimento do seu ministério, ele o faz com caráter, com integridade de coração e com mãos sábias, mãos prudentes, mãos precavidas. Dirige as pessoas, conduz as pessoas, consola as pessoas, fortalece as pessoas, levanta as pessoas, ama as pessoas, serve as pessoas. Mãos precavidas, mãos sábias e abençoadoras. Esse é o grande desafio do ministério para o qual um dia o Senhor o convocou. Este não é o meu ministério, esse é o ministério que Jesus deixou para mim e para você desenvolver. E a comunidade da graça quer viver na sua plenitude estes desafios. E convoco você para estar comigo, para cuidar de pessoas, para amar pessoas e servir pessoas. Agora, a base de tudo isso é esta convicção do seu coração. Se você não tem convicção do chamado, dificilmente você estará se oferecendo para o serviço para o qual o Senhor o tem convocado. Convicção do chamado. Não me escolhestes, diz o Senhor, eu escolhi vocês. Se você se sente escolhido e separado para este santo ministério, lembre-se, o Senhor há de abençoá-lo e capacitá-lo para que com sabedoria e graça, com um caráter íntegro e santo, se há de cumprir com o projeto para o qual o Senhor te chamou de abençoar todas as famílias da terra. Esse é o grande desafio da minha vida que eu deixo com você. É o desafio do meu coração que eu passo para o seu coração. E eu quero você junto comigo nesse projeto. Estamos crescendo, multiplicando-nos. Seremos cada dia mais capacitados para, com novos obreiros, novos líderes, cuidarmos do crescimento que está acontecendo entre nós no Ministério da Comunidade da Graça. Logo, estarei com você. Meu carinho, meu abraço, meu beijo e a minha declaração de amor por você. Esse é o presente de Deus para mim. Por isso, eu amo muito, amo você.